né, que é importante. O que a gente está estudando? Lei 6404 de 74, né? 76. Lei 6404 de 76. O que a lei disciplina, né? As sociedades por ações. Basicamente são duas: sociedade em comandita por ações, que você já fez o trabalho, né? E que basicamente, né, a lei diz, ó, aplica tudo que está em anônima, exceto isso que você estudou, né? Os dois tipos de sócios, comanditários, né? Como é que é o nome? Comanditários. Quem fez o trabalho? Me ajuda a lembrar aí. E tem algumas peculiaridades, né, que você estudou lá na comandita por ações, mas o resto tudo se aplica, o que não for, né, de diferente. Então estamos estudando as regras da sociedade anônima, certo? A sociedade anônima tem várias peculiaridades, né? É uma sociedade por ações, é uma sociedade que a responsabilidade dos sócios é limitada, né? E o último assunto que a gente viu foi as ações, ok? O que é a ação de uma sociedade anônima, né? Ação é uma espécie de valor mobiliário, ok? O que são valores mobiliários? Valores mobiliários são títulos emitidos pela companhia, né? Lembra que companhia é um sinônimo de sociedade anônima, né? A empresa ela é uma SA, né? Que é a mesma coisa que companhia. Companhia, né? Ela emite valores mobiliários. A lei permite que ela emite valores mobiliários. Valores mobiliários são títulos, né? Títulos são documentos, né, emitidos por uma sociedade anônima que dão direitos aos seus titulares. Então, vamos lá. Tem vários tipos de títulos, né, emitidos por uma SA. E cada título, obviamente, vai dar um determinado direito. O título mais comum, né, o mais famoso, né, o mais importante emitido por uma sociedade anônima é a ação, né? A ação é um valor mobiliário, né? É um título emitido por uma sociedade anônima. O titular da ação vai ter direito, né, em face da ação que ele é titular, em face da companhia que ele é titular. O titular da ação, ele é um sócio, né? Então, esse título dá direito de ser sócio. E aí, a gente viu na aula passada, né? Quais são os direitos, né, de um sócio de uma sociedade anônima? Tem vários, né? Tem os direitos essenciais, previstos lá no artigo 109, lembra, né? Direito de participar né, dos lucros da companhia. É um dos direitos essenciais. Direito, né, de fiscalizar. É um outro direito essencial. Direito de participar do acervo da companhia em caso de liquidação. É um outro direito essencial. Direito de preferência, né, é um outro direito essencial. Direito de retirar-se da sociedade é um outro direito essencial. São 5 direitos essenciais. Muito bem colocado aqui pela Aline, parabéns. O direito de voto não é um direito essencial. Em outras palavras, todo acionista vai ter direito de voto? Não necessariamente, né? Não. Vai depender do que a companhia estabeleceu como regra. Porque eu posso ter na sociedade anônima, né, acionistas com direito de voto e sem direito de voto. Por quê? Porque a ação tem direitos essenciais e os direitos essenciais, entre os direitos essenciais não está o direito de voto. Por que a empresa, né, vai criar ações com direito de voto e sem direito de votos? Porque é o interesse, né, dos sócios, né, acionista. Lembra que sócio é um gênero, que eu tenho 2 espécies, cotistas e acionistas. O interesse dos sócios, né, de uma SA, né, dos acionistas de uma SA, nem sempre é o mesmo, né? Eu vou ter um grupo de sócios, né, de acionistas que interessam em decidir, né, interessam-se em decidir os rumos daquela empresa. Então ele quer nomear um diretor, né, ele quer votar nas decisões em assembleia, e outro acionista, não, ele é o que a gente chama de acionista, né, investidor. Ele só quer pegar o seu dinheiro, né, e fazer com que esse dinheiro dê frutos, dê resultado, né? O investimento que ele faz, ou a compra da ação, é visto como mero investimento. Então, para ele não interessa muito o voto, né? Então, ele pode sim, ou ele até prefere comprar uma ação sem direito a voto.
Então, por isso que foram criados, né, ou as ações podem ser divididas em, né, em espécies, né? As ações ordinárias, que são aquelas comumente criadas por qualquer empresa, que provavelmente são as que terão direito a voto. Eu tenho um tipo de ação só, que a ação é essa, ação ordinária, ok? E eu posso criar uma outra espécie, chamada de ação preferencial, que eu não preciso dar direito de voto a ela. Se ela for uma ação preferencial, significa dizer que em relação à ação ordinária, ela tem uma preferência. Por isso que ela é chamada de ação preferencial. Os titulares das ações preferenciais são chamados, né, de acionistas preferencialistas. Os titulares das ações ordinárias são chamados de acionistas ordinarialistas. O que vai diferenciar? Né, o titular de uma ação preferencial, ele tem uma preferência sobre aquela ação. Né? Aliás, ele tem um direito preferencial naquela ação. O que a lei permite como direito preferencial? Permite, né, uma diferenciação em relação ao recebimento dos dividendos. Então, por exemplo, né, a empresa paga dividendos anualmente. O que são dividendos? Né, a parcela do lucro que é destinada aos acionistas. Então, o acionista de uma ação preferencialista da empresa X vai receber o dividendo, né, em março, por exemplo. E os demais vão receber em outubro. Ok? Eu sou acionista, você é acionista, mas eu recebo primeiro. Por quê? Porque a minha ação é preferencial. Por que ela é preferencial? Porque ela tem uma preferência em receber antecipadamente os dividendos. Então, isso é uma possibilidade prevista na Lei 6404 de recebimento preferenciado, né, dos dividendos. Então, é isso que vai ter. Existem hoje em dia, né, isso foi criado em 76. A política moderna, né, ou as empresas mais modernas, né, as SAs mais modernas, elas não fazem esse tipo de divisão. Elas têm o que a gente chama de um único tipo de ação. Com o passar do tempo, o que verificou-se? Que muitas vezes, né, apesar da lei ter vários mecanismos para tentar fazer com que isso não aconteça, muitas vezes os acionistas ordinários, né, ordinarialistas, que tinham direito a voto, eles acabavam tomando decisões que acabavam prejudicando os minoritários, né, ou sem direito a voto. E aí essas decisões acabavam sendo discutidas na justiça. A lei tem vários mecanismos para isso não acontecer, mas acabava acontecendo. Então, hoje em dia, o que se faz, né? As melhores empresas, né? A gente busca governança. Então, para uma empresa, por exemplo, né? Não fazer uma contratação fraudulenta. Imagina uma construtora dessa daí que fez corrupção, né? Por que isso aconteceu? Porque os controladores assumiram essa posição, né? Permitiram que isso acontecesse. Então, como é que eu faço para evitar isso? Como eu fazendo com que todo mundo tenha direito a voto? Então, em resumo, né? Então hoje busca-se muito governança, né? Compliance. E aí, um dos meios, né, dos mecanismos de governança e compliance, né, de melhora na governança das empresas, é evitar essa separação, né, dos tipos ou das espécies de ações, e eu teria um único tipo de ação numa empresa. A Bolsa de Valores, né, que é a B3, que você conhece, ela classifica as empresas no mercado que elas atuam, né? E ela tipo assim, se você for uma empresa que não tem diferença de ação, você vai ser uma empresa top. E eu vou te colocar no novo mercado, tá? Então existe uma classificação, né, que a gente chama de listagem de segmentos das empresas com base no nível de governança. A empresa, né, que tem maior nível de governança, e um dos critérios para estabelecer, né, esse nível de governança é justamente a não divisão, né, das ações. Essas empresas estão no nível chamado de nível novo mercado, ok? O nível abaixo do novo mercado é o nível 1, né? E eu tenho ali, né, abaixo do nível 1, o nível 2. Basicamente, o que vai mudar, né, se uma empresa nível 1, nível 2 ou nível 3? O nível de governança. E um dos critérios, né, para uma empresa ter um melhor nível de governança é essa questão da divisão das ações em ordinárias ou preferenciais, ou acionistas com direito a voto e sem direito a voto. Existem outras medidas, né, também, né, que vão levar uma empresa ou permitir que uma empresa esteja listada na Bolsa de Valores como novo mercado. Um exemplo é o chamado tag along, né? Já ouviu falar do tag along? O que é a política de tag along, né?
é o pagamento que é feito, né, aos acionistas minoritários no caso de uma compra da ação. Então, imagina que eu sou acionista minoritário, né, de uma companhia, e aí o controlador recebeu uma proposta de venda. A discussão é, aquele valor que foi oferecido para ele tem que ser oferecido para mim? Né? Isso que é chamado tag along. Né? É a extensão do valor que foi pago ao acionista controlador aos demais acionistas. Você consegue visualizar, né, que o preço dado a uma ação é um e o preço pago a uma ação em bloco é outro? Então imagine, uma ação custa R$10. Tá. Se eu vender para você uma ação da Oi, custa, né, Oi agora está baratinho. Vamos pensar aqui da Itaú, R$10. Ok? Se eu te vender uma ação que custa R$10, se eu te vender 100 ações, né, vai ser 100 vezes R$10. Agora, se eu te vender 51% das ações que vão te dar o poder de controle da empresa, você concorda que, né, você vai estar disposto a pagar mais? Vai estar disposto a pagar 11? Vai estar disposto a pagar 12? Por quê? Porque comprar aquele bloco, né, vai te dar não só o direito de ser acionista, mas vai te dar o controle da empresa. Então, as negociações em bloco, elas geram um outro valor, né, de mercado da ação. E aí, né, pode ser que no contrato da SA, né, no estatuto, melhor dizendo, diga que caso a empresa, né, tenha a sua venda das ações dos controladores em bloco, a pessoa que está comprando vai ter que estender aquele preço, né, aos demais acionistas. Às vezes não 100%, às vezes 80%, por exemplo. Então, se eu paguei R$10 na ação do controlador, eu tenho que pagar no mínimo R$8 para os demais acionistas. Isso seria o tag along, né? A extensão do valor pago ao acionista. Tá? Isso é uma discussão que vai fazer com que a empresa seja mais governada, né? Ou seja, a extensão do tag along aos demais acionistas. Tá? Mas aqui, sendo bem técnico, né, vamos ficar aqui ainda no básico. Então, voltando aqui para o nosso assunto, né, qual é o nosso assunto? O mercado de valores imobiliários. O mercado de valores imobiliários, né, ele vai estar regulado em uma outra lei, que é a Lei 635 de 85. Então, são leis, inclusive, né, do mesmo ano, foram editadas ali junto, né, praticamente junto. O que são, né, ou melhor dizendo, o que regula a Lei 6385 de 76? Regula o mercado de valores imobiliários, ok? E cria a Comissão de Valores Imobiliários. Certo? O que é o mercado de valores imobiliários, galera? Né? Novamente, é esse local que as ações são negociadas, né? Então imagine, você negociou na B3. A B3, que é a nossa bolsa de valores, ela compreende, né? Ela faz parte do mercado de valores imobiliários. Como é que era lá atrás, antes da existência das bolsas, né? Ou da B3, que é a nossa bolsa atual? Eu tinha um corretor, né? Ou um agente autônomo, que a gente chama, as corretoras de valores ou agentes autônomos. E eu tinha as empresas que queriam vender as ações. Então, eu sou a empresa que queria vender as ações. O que eu precisava fazer? Eu precisava contratar um corretor ou um agente autônomo, certo? E esse corretor ia procurar outro corretor procurando uma pessoa que quisesse comprar ações, certo? Então, os corretores, né, que tinham seus clientes que queriam vender as ações, procuravam outros corretores que tinham seus clientes que queriam comprar as ações, certo? E isso era feito uma negociação individual, né, de cara a cara, um por um. Lembra o livro do Lobo do Wall Street, lá do Leonardo DiCaprio? O corretor ia lá e ligava para o outro, tô vendendo uma ação aqui, tu quer comprar? Né? Era ligação. Como é que fizeram? Né? Assim, em vez de eu ficar te ligando, você me ligando, eu indo até você vindo até mim, vamos se reunir num lugar. Isso foi a Bolsa de Valores, olha que sacada. Né? Então, os corretores passaram a se reunir num único local. E aqueles corretores que tinham ações para vender ofereciam para as pessoas e aqueles ações que queriam comprar, compravam. E num primeiro momento isso foi um verdadeiro leilão, não é verdade? Então eu gritava, tenho 100 ações da Petrobras aqui, alguém quer comprar? E o outro fala, eu quero, né? Aí o outro fala, eu também quero. Se eu tenho uma ação para vender e tem um monte de gente para comprar, o que vai acontecer? Eu vou dizer quem paga mais, não é isso? Começa por R$10. Aí o outro, eu pago 10, o outro, eu pago 10 e 10, o outro, eu pago 10 e 20, 10 e 30, 10 e 40, até o maior preço. O inverso também é verdadeiro. Eu tenho ações para vender e ninguém quer comprar,
que acontece? Ó, estou vendendo aqui por R$10. Alguém quer? Ah, ninguém tem interesse. R$9,90, R$9,80, R$9,70, até chegar no preço que alguém está disposto a pagar. Certo? Isso, né, foi o primórdio das bolsas de valores. Hoje isso acontece da mesma forma, só que acontece de forma eletrônica. Ok? Então o mercado é o local em que os títulos são negociados. Esse mercado pode, né, acontecer em bolsa, como é esse caso que eu te dei o exemplo, como é o caso da B3. No Brasil, a gente só tem uma bolsa, que é a B3. Mas se você for para os Estados Unidos, você tem uma bolsa de tecnologia, né, que é a Nasdaq. Você tem uma outra bolsa, né, que é o Dow Jones, né? Então você tem lá se não me engano, 2 ou 3 tipos de bolsa. Você tem várias bolsas lá no mercado. Por quê? Porque elas se especializam em determinados tipos de empresas. Ok? E você tem o que a gente chama de mercado de balcão. O que é um mercado de balcão? Seria a venda direta, né? Então você vai lá e compra, né, diretamente diretamente com uma determinada empresa, né, uma determinada instituição financeira que está fazendo a venda, né, daquele ativo, tá? Então, as bolsas de valores são instituições criadas, né, pelas corretoras de valores para comercializar os títulos. Então, no caso da B3, inclusive a B3, que é uma instituição criada para negociar os títulos, é uma empresa listada nela mesma. Então, você pode comprar a ação da B3, olha que interessante, né? E o que é o mercado, né, de balcão? O mercado de balcão, né, é a compra direta, né, feita entre os agentes, né, sem passar pela bolsa. Ok? Então, no mercado de balcão, você tem a compra direta, né, entre as instituições financeiras, né, e os seus aceitantes. É a compra direta. Quem regula, né, esse mercado de balcão? Ou melhor dizendo, quem regula o mercado de valores imobiliários? A Lei 6385 e a CVM. Ok? Como eu já disse, a Lei 6385, primeiro ela vai dizer, né, quais são as atividades reguladas por ela. Artigo 1º, né? Então, por emissão, né? Artigo 1º, abre aí na sua lei. Primeiro da Lei 6385. Serão disciplinados e fiscalizados de acordo com essa lei. A emissão de valores imobiliários, não é isso? Então, toda vez que uma empresa quiser emitir um título, entre eles a ação, vai ter que seguir essa lei. Né? Toda vez que houver a negociação, né, compra e venda de um título já emitido, toda vez que houver, né, a administração, né, então aí está lá vários incisos. Né? O que são valores imobiliários? Né? Já dissemos, valores imobiliários, artigo 2º, né, são os títulos emitidos pelas companhias para serem negociados. Tem diversos tipos de títulos. O mais conhecido, né, o mais famoso, talvez o mais importante, são as ações. Mas tem outros tipos, como, por exemplo, as debêntures, que a gente vai estudar. Eu tenho outros títulos, como, por exemplo, né, os bônus de subscrição. Né? O que também é muito conhecido hoje em dia são as cotas de fundos de investimento. Não é isso? Já ouviu falar do fundos imobiliários? O que é um fundo imobiliário? Né? É um valor mobiliário. Então, eu compro uma cota de um fundo que investe em determinado ativo. Então, o que é um fundo? É uma reunião de pessoas, né, que colocam seu dinheiro numa estrutura jurídica e essa estrutura jurídica investe em determinados ativos. Eu tenho fundos de investimentos imobiliários, eu tenho fundo de ações, eu tenho fundo multimercados. Então, por exemplo, né, eu compro uma cota de um fundo imobiliário. Esse fundo vai pegar o dinheiro de todo mundo que investiu, que comprou aquela cota, né, e vai comprar um imóvel e a renda desse imóvel vai ser revertida para os cotistas. Então, esse fundo pode comprar, né, uma laje corporativa, ou seja, um prédio. Esse fundo pode comprar uma indústria. Esse fundo pode comprar um shopping. A gente tem fundo de shoppings, eu já falei para você, né? E aí, quando eu compro essa cota, né, eu passo a ser cotista desse fundo e passo a ter direito ao percentual correspondente a minhas cotas compradas. Então, se esse fundo ganhou X% de aluguel, aluguel é um exemplo, né? Tem fundo de desenvolvimento, que, por exemplo, né, desenvolve o prédio, vende aí, lucra com isso. Então, eu vou ter direito ao percentual de aluguel. Tá? Eu sou cotista de um fundo imobiliário, ou seja, onde é que eu compro essa cota? Eu posso comprar no mercado de valores imobiliários, né? Diretamente, né, no mercado de balcão com uma instituição financeira, ou posso comprar
diretamente na B3 através da minha corretora de valores imobiliários. Tá dando para acompanhar? Né? Qualquer tipo de fundo, eu te dou um exemplo, fundo, né, de investimento imobiliário, você poderia investir num fundo, ou seja, você é cotista de um fundo que compra ações de outras empresas. Você poderia ser investidor de um fundo de multimercado, ou seja, ele atua em vários mercados. Ele compra ações de empresas, ele compra imóveis, ele compra, né, futuros, né, que é o dólar, né, ouro, ele compra, né, mercadorias, como, por exemplo, soja, né, milho, e ele ganha dinheiro com isso, ok? Então, todos esses mercados, né, eles podem ser negociados num ambiente chamado de mercado de valores imobiliários, e esse ambiente pode ser criado, regulado, né, por bolsas, como é o caso da B3. Está acompanhando o raciocínio aí? Né? Já tinha comentado alguma coisa sobre isso. Né? Então, esses, né, contratos futuros, né? O que é o contrato futuro? Né? Contrato futuro, por exemplo, é os contratos de mercadorias, né? Então imagina, eu sou fabricante de soja, eu tenho uma fazenda. E aí eu quero vender as sojas que eu vou tirar daqui a um ano. Posso. Eu faço um contrato futuro de soja. Então eu estou me comprometendo a te entregar X sacas de sojas daqui a um ano. Né? 10 mil sacas de soja, sei lá, né? Não sei nem se a quantidade é essa. Se é muito ou se é pouco. E aí você paga. Você é uma indústria, por exemplo, que fabrica azeite de oliva, óleo, né? Óleo aí, normal, que a gente consome na cozinha. Por que eu quero vender para você? Porque eu quero me antecipar o dinheiro. Por que você quer comprar? Porque você quer manter o preço. Isso é um contrato, né? Futuro, certo? Então, porque eu não sei quanto vai estar a soja daqui na frente. Pode estar mais cara do que o preço que eu paguei, vendi, ou pode estar mais barata. Eu estou diluindo esse risco. A mesma coisa os contratos futuros de dólar, né? Então, uma empresa que vende para o exterior e ela vai receber daqui a 6 meses 10 milhões de reais em dólar. Ela pode vender um contrato com esse dólar, um contrato futuro de dólar. Uma empresa que vende, que compra mercadorias do exterior e, portanto, precisa de dólar para poder pagar essas mercadorias. Ela vai comprar e daqui a 6 meses, né, no mesmo prazo, ela precisa de dólar para pagar. Ela não quer se sujeitar ao preço do dólar daqui lá na frente, porque senão a operação dela pode ter prejuízo. Então ela está comprando hoje para receber daqui a 6 meses e pagar daqui a 6 meses. Então ela tem que saber o preço que ela vai pagar daqui a 6 meses, concorda? Senão ela não sabe se ela está comprando barato ou caro. E aí ela faz o que a gente chama de hedge, né, uma proteção dessa negociação. E essa proteção acontece através da compra de contratos futuros de dólar, né, por exemplo. Só estou dando alguns exemplos, né, de como esse mercado é rico, né, e de como esse mercado é grande, tá, pessoal? Até uma dica aí, né? A gente, quando faz direito, alguns, né, pelo menos, ficam muito pensando apenas e tão somente na questão vou fazer concurso para o TJ. Tudo deixa errado, né? Não está ruim, não é isso. Mas você tem que abrir o seu leque de horizontes. Você pode trabalhar no mercado de valores imobiliários. Você, né, por exemplo, você pode fazer marcas e patentes, você pode trabalhar no direito ambiental. Assim, o direito ele é muito amplo. Tá? Ele vai além das disciplinas que a gente estuda na faculdade. Tá? O direito te dá autonomia para isso. É claro que você vai ter que estudar esses assuntos, mas o direito te dá toda essa autonomia. Tá? Importante deixar isso bem claro. Quem é que vai controlar, né, e fiscalizar esse mercado? Né? Quem é que vai autorizar, por exemplo, né, que as empresas emitam ações nesse mercado de valores imobiliários, né, ou na bolsa, né, para poder as pessoas comprarem? A CVM, né? Compete à CVM, né, expedir normas. A CVM vai expedir instruções normativas, perdão, dizendo o que, por exemplo, uma empresa tem que apresentar para poder negociar valores imobiliários. Então você já deve ter ouvido falar, não sei se você se recorda, que quase que a Petrobras deixou de negociar as suas ações na Bolsa de Nova York. Por quê? Por causa daquela crise lá que ela teve lá do mensalão, lá da corrupção. A Petrobras, né, além de vender as suas ações aqui no mercado brasileiro, na B3, ela também vende as suas ações, né, ela negocia suas ações lá em Nova York, ok? E uma das regras que a Petrobras tem que cumprir para poder fazer lá a negociação dos seus títulos lá em Nova York, ela é emitir balanços, né, periódicos e auditados por empresas, né, reconhecidas.
E quando chegou naquela época lá, né, das operações, do mensalão e tal, e aí a Petrobras tinha dificuldade, né, em avaliar qual é o prejuízo que ela ia ter em razão, né, das corrupções lá, né, das fraudes que foram perpetradas. E aí ela ficou, né, suspensa por um período e quase perdeu a possibilidade de continuar negociando suas ações lá na Bolsa de Nova York por causa de descumprir uma regra, né? Então, ou seja, as bolsas ditam regras para que as empresas sigam e existe um órgão governamental. No Brasil é a CVM e nos Estados Unidos é a SEC, né? Já ouviu falar? Fala muito em filme, tem. Aí tipo é uma briga da SEC, manda pra caramba, briga com a FBI, já viu esses filmes americanos de negociação? Já assistiu Billions? Bom pra caramba, né? O Billions é justamente isso, né? É um procurador da SEC, que seria a nossa CVM aqui, né? Que fica pegando no pé de um gestor de um fundo, né? De ações, e que ele acha que o cara usa de informações privilegiadas, né? Usa de jeitos lá para poder ganhar dinheiro no mercado, e ele quer pegar o cara e o cara fica lá confrontando, né? O procurador, né? Então assiste o seriado da Netflix Billions, né? Vai tratar sobre isso, né? Vai tratar sobre regulação de mercado. Claro que é americano, né? O paralelo nosso, né? A SEC lá dos Estados Unidos é a nossa CVM. Inclusive, é outro concurso que você pode se dedicar aí, né? Um analista, né? Nível superior, simplesmente, né? Da CVM deve ganhar uns 15 mil reais, aí é um ótimo salário. Tem que estudar mercado de valores imobiliários, né? Tem que saber tudo da 6385 e saber tudo da 6404 também, né? Por quê? Porque compete à CVM autorizar a emissão, né, de ações de uma sociedade anônima, por exemplo, de capital aberto. Compete à CVM, né, exigir dessas empresas as demonstrações financeiras, né? Tá, e aí? Você é saudável? Porque você vai captar dinheiro público, não é isso? O Eike Batista, quando foi emitir ações da OGX, ele pegou dinheiro da população, das poupanças, das pessoas. Então ele tem que demonstrar que ele está numa situação saudável para isso, né? Então as regras, né, são todas da CVM, né? A CVM, então, é o órgão regulador, né, regulatório do mercado de valores imobiliários. O que é a CVM? Aí é bom você lembrar suas aulas de direito administrativo. A CVM é uma autarquia especial. Lembra da autarquia especial? O que é uma autarquia? Né? Uma entidade de direito público, né, com autonomia financeira, patrimonial e administrativa. Lembra disso, né? Lá do direito administrativo, que são autarquias e o que são autarquias de regime especial. A CVM é um exemplo de autarquia de regime especial. O artigo 5º já traz para a gente, né, as suas características. É instituída a Comissão de Valores Imobiliários, entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, né, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação, hierarquia, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. Então vai ter uma eleição, né, do presidente, dos diretores da CVM, nomeados pelo presidente da República, né, e aprovados pelo Senado Federal, né? Artigo 6º aí, né? Aí tem regras aqui de nomeação, né, de prazo, igual a maioria desses cargos, né, importantes das autarquias, né, e órgãos públicos que você já conhece, né? O mandato dos dirigentes da comissão será de 5 anos, vedada a sua recondução. Às vezes fica em concurso, né, porque, regra geral, os mandatos são de 4 anos, aqui tá diferente, eles gostam de cobrar, né? Devendo ser renovado a cada 4, um quinto dos membros, né? Então vai renovando aos poucos. Os dirigentes só perderão o mandato em virtude de renúncia, condenação judicial com transitado julgado ou processo administrativo disciplinar, né? Ou seja, eles são independentes, né? Aí diz o artigo 3º. Tá? Sem prejuízo do que prevê a lei penal, né? Eles podem, né, ser responsabilizados pelo cargo. Ok? Então aí você dá uma olhadinha depois no artigo 6º aí que fala sobre a nomeação desses dirigentes. O que mais, né? O que mais que a CVM vai fazer? Ela vai adotar, né, taxas, né, para que sejam as empresas, né, cumpridas a pagar. Ela vai regulamentar o mercado, eu já falei das instruções CVM, né? Ela vai fiscalizar, ela vai propor sanções,
Então, por exemplo, né, o Eike Batista ele sofreu uma sanção, né, de multa, né, porque o que ele fez, né, ele usou privilegiadamente o mercado, e ele ficou um tempo sem poder atuar, se não me engano, 8 anos proibido de atuar no mercado de valores imobiliários. O Joerle Batista, lá da JBM, também teve multa, né? Lembra daquela operação que ele fez? Ele sabia que ele ia delatar, aí ele foi lá e fez o quê? Sabia que o dólar ia subir, foi lá e comprou uma gigantesca quantidade de dólar para poder ganhar com uma coisa que ele tinha. Ele manipulou o mercado. Então ele foi lá e comprou dólar, e aí não é muito, sei lá, 100 milhões de reais em dólar. Por quê? Porque ele sabia que ele ia delatar e que no dia seguinte o dólar ia, sei lá, subir 20%, 30%. Ou seja, ele ia ganhar com a própria delação. Isso não é proibido, isso é manipulação de mercado. Né? Foi penalizado, uma multa altíssima pela CVM. Tá? Não são tão famosos, né, os casos de atuação da CVM, mas são importantes para quem atua no mercado, para quem está estudando aí a lei de sociedade anônima. Então, compete à CVM regular, observando-se a política do Conselho Monetário Nacional, as matérias, né, expressas nessa lei, administrar os registros instituídos por essa lei. Então, uma empresa, quando se registra, é a CVM que controla, né, esse registro. Lembra que a gente comentou que a Sociedade Anônima de Capital Aberta, para atuar, né, precisa se registrar? Se registra onde? Na CVM. A CVM que controla isso. Quem é que vai fiscalizar essas empresas e a emissão dos seus títulos? É a CVM. Inciso terceiro, fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços no mercado de valores imobiliários. 4. Propor ao Conselho Monetário Nacional eventual fixação de limites máximos de preço, comissões, né? Porque uma corretora, né, quando atua no mercado, ela te cobra uma taxa, né? Uma comissão. Então tá bom, né? Eu vou dar uma ordem de compra de uma ação através da minha corretora, que é a Rico Investimentos, por exemplo. Ela vai me cobrar uma taxa. Cada ordem que eu dar, ela me cobra X reais, né? Ou um percentual. Quem é que vai regular isso, né? Também a CVM lá, está aí no artigo 6. Fiscalizar e inspecionar as companhias abertas, né? Também já vimos aqui. Certo? Então dá uma olhadinha na 6385 que regula, né, esse mercado de valores mobiliários. Ok? O que é mais importante aí, a gente falou. Penalidades, né? Quais são as penalidades que a CVM pode aplicar? Também já comentamos, né? Multa, advertência, suspensão, artigo 11, né? Multa, advertência, inabilitação, ou seja, a pessoa fica proibida, né, de atuar no mercado. Vou colocar aí para você. Né? Proibição temporária de no máximo 20 anos de praticar atividades ou operações para os integrantes do sistema de distribuição. Proibição temporária de 10 anos de atuar direta ou indiretamente na operação. Né? Então, suspensão, inabilitação, multa, né, advertência, são aí as penalidades, né, aplicáveis pela CVM aos, né, atuantes, né, no mercado de valores imobiliários que agirem de forma contrária, né, às determinações da lei e da própria CVM, ok? Como eu já disse, quais são as espécies de valores imobiliários, né? Tem vários, né? Tá lá na lei 6385. A mais importante, já estudamos, né? São as ações. Além das ações, quais são as espécies de valores imobiliários que nos interessam, né? Que estão diretamente ligadas ou que são possivelmente emitidas pela SA? São as ações, as debêntures, os bônus de subscrição, as partes beneficiárias, né, são exemplos de valores mobiliários emitidos pela sociedade anônima. Tá? Vamos começar pelas debêntures, né, porque ações a gente já estudou. Além das ações, as companhias, né, também podem emitir um outro título, né, um outro valor mobiliário chamado de debênture. O que é debênture? São valores mobiliários cuja a operação é um empréstimo que a sociedade faz.
Então vamos lá, né? A empresa precisa de dinheiro. Ela tem várias formas de se capitalizar, ok? De conseguir dinheiro. A sociedade anônima poderia, né, para conseguir dinheiro, poderia fazer um empréstimo diretamente com o banco? Poderia, né? Só que o empréstimo diretamente com o banco não é legal. Por quê? Porque é o banco que vai estabelecer as regras desse empréstimo. É o banco que vai dizer o valor máximo que ele vai emprestar. É o banco que vai dizer o prazo máximo de pagamento. É o banco que vai dizer a taxa de juros. Então, para a companhia, né, o empréstimo direto com o banco não necessariamente vai ser bom. Ela poderia se capitalizar através de novos sócios, né, emitir novas ações? Poderia, né? Mas sempre é um momento adequado de fazer isso? Não. Pode ser que não seja um momento adequado de fazer isso. Pode ser que as pessoas não queiram ser sócios. Pode ser que a empresa não queira ter novos sócios. Então, pode ser que essa não seja a melhor escolha ou a escolha dela para se capitalizar. Uma outra forma dela se capitalizar é emitindo, né, debêntures. Debêntures, valores imobiliários de dívida, né? Artigo 52, né, da lei 6404. O que são debêntures, né? São títulos emitidos pela companhia que conferirão aos seus titulares, né, direito de crédito. Né? O que é direito de crédito? Direito de dívida. Ou seja, o debenturista, né, aquela pessoa que comprou uma debênture, vai ter o direito a receber uma determinada quantia em determinado tempo. Certo? Eu sou companhia e eu preciso de grana, então eu vou emitir documentos que dão direito de crédito para as pessoas. Quem que vai ter crédito? Quem me prestou um dinheiro. Então, um exemplo, eu preciso de 100 milhões de reais. Eu, companhia, AMX Óleo e Gás, tá? Vou copiar aí a empresa do Henrique Batista. Vou montar uma empresa de gás de 100 milhões. E eu quero captar esse dinheiro através de debêntures. O que eu vou fazer? Né? Eu vou emitir debêntures. Quem vai comprar? Quem quiser. Você, Bradesco, né? Itaú, um fundo de investimento. Quanto você vai comprar? O quanto você quiser. Imagina que você queira investir 1 milhão de reais. Né? Então você vai comprar o correspondente, né, 1 milhão de reais em debêntures. E aí eu vou, né, te pagar nos termos que eu definir no documento de criação da debênture. Então, por exemplo, para quem quiser investir na minha empresa, né, melhor dizer, para quem quiser me emprestar o dinheiro através de debêntures, eu vou te pagar daqui a 5 anos. Qual o valor que eu vou te pagar? Aí eu tenho que remunerar, né, num valor que seja atrativo. Então, por exemplo, você é investidor pessoa física. Se você tivesse com dinheiro no banco, a poupança ia te pagar 70% da Selic, né? A Selic agora foi para 3% ao ano. Ou seja, você vai ganhar 2% em alguma coisa ao ano se seu dinheiro estiver na poupança. Se você colocar o seu dinheiro no Tesouro Direto, né, ele vai te pagar provavelmente 3% ao ano, tá? Então, se você quiser investir na empresa, eu tenho que te pagar um pouquinho mais, concorda? Porque se eu for para te pagar a mesma coisa, você investe na poupança ou investe no Tesouro Direto, que são mais seguros, né? O investidor, quando ele vai fazer um investimento, ele calcula retorno-risco, né? Essa é a relação. Quanto eu tenho de retorno e qual o risco que eu vou ter? Teoricamente, quanto menor o risco, menor o retorno. Então, se eu invisto, né, na poupança, em que eu tenho um fundo garantidor de crédito, né, que vai me garantir o pagamento caso a instituição quebre, né, como eu tenho a garantia do governo, né, o risco é menor, em consequência, o retorno é menor. Se eu vou investir numa empresa privada, né, o risco é maior e, consequentemente, o retorno tem que ser maior. Então, por exemplo, eu vou ter que te pagar 5% ao ano para atrair investidores. Consegue visualizar, né? Então, eu estou propondo aqui te pagar 5% ao ano. Daqui a 5 anos eu te pago, né, o dinheiro que você investiu, 1 milhão, 100 mil, 10 mil, não importa, com uma taxa de juros de 5% ao ano. É uma remuneração atrativa, né? Aí você vai olhar a remuneração, vai olhar o risco, qual o tamanho da empresa, qual o capital, será que ela vai ter condições de pagar, será que não vai estar, não vai ter, né? Existe alguma garantia atrelada a essa debênture, né? Vou averiguar tudo isso, vou comprar ou não, tá? A debênture é um valor mobiliário, certo? Então eu posso comprar lá na B3, não é isso? Se for uma companhia aberta. Então você vai lá no site lá da sua corretora e dá essa ordem e compra essa debênture, ok? Então, a debênture é também um título, né, um valor mobiliário emitido pela companhia que garante ao seu titular um direito de crédito. Qual a diferença entre debênture e ação?
toda, né, debênture não se confunde com ação, né? O debenturista ele não é acionista, ele não tem direito de acionista, tá? Isso é importante, né? O debenturista ele não se confunde com o acionista, né? O acionista tem direito, né, de sócio. O debenturista não tem direito de sócio, tá? Ele tem um direito de crédito nos termos estabelecidos pelo documento de emissão da debênture, ok? Primeira questão. Vamos lá para a Lei 6404, né? Artigo 53. A companhia poderá efetuar uma emissão de debêntures e cada emissão pode ser dividida em séries, né? Então, eu posso ter a debênture de série 1, série 2, série 3. O que muda? Muda a taxa de juros, muda o prazo de pagamento, né? Essa é a possibilidade de dividir em séries, igual a gente viu lá com uma lei. Que mais que tem? Com a ação, perdão. Que mais, né? Todas as regras, né, da emissão da debênture estão no artigo 52 e seguintes da lei, né? Valor nominal. A debênture terá valor nominal expresso em moeda nacional, né? Lembra do valor nominal? É o valor do título dividido pelo valor que, né, você investiu. Então, quanto vale a minha debênture? Ah, vale R$1.000, vale R$10. O valor da emissão, 100 milhões de reais, dividido pela quantidade de títulos. Eu emiti 100 milhões e tenho 10 mil títulos. Cada título vale R$10. Isso é o valor nominal, ok? Aplica-se a isso a ação, aplica-se a isso a debênture. O que cai em debênture, né, é as chamadas garantias, né, ou as espécies. A lei diz que eu posso ter as seguintes espécies de debêntures. Artigo 58. Vou colocar aí para você. A debênture poderá, conforme dispuser a escritura de emissão, então o documento de criação da debênture é uma chamada escritura de emissão, ter garantia real, garantia flutuante ou não gozar de preferência, ou ser subordinada aos demais credores da companhia. Então a gente diz que a debênture pode ser uma debênture com garantia real. Vou explicar todas, tá? A debênture pode ser uma debênture com garantia flutuante. A debênture pode ser uma garantia, uma debênture pode ser sem garantia, é a chamada debênture quirografária. Quirografária. E a debênture pode ser uma debênture subordinada. É tranquilo, só os valores que são chatinhos. Toda vez que uma empresa se endivida, né, ela vai ter uma regra para o pagamento dos credores, né? Uma regra que está lá na Lei 11.101 de 2005. E essa regra, ela vai se aplicar num eventual processo de falência ou ela vai se aplicar na dívida em si, propriamente dito? Então, calma, vou explicar. Imagine que eu sou a empresa, né, sou titular aqui, diretor da empresa AMX Óleo e Gás e estou emitindo debêntures. Quando da emissão da debêntures, eu vou dizer se essa debênture tem alguma garantia atrelada a ela. Debêntures com maiores garantias tem maior chance de ser comprada, concorda comigo? E se ela é mais segura, lembra da regra? Se ela tem um menor risco, né, a remuneração é menor. Então, se eu puder, ao emitir uma debênture, dizer que se eu não pagar essa debênture, aquele imóvel da empresa XYZ, né, aquele bem da empresa XYZ, né, está garantindo o pagamento da debênture, adivinha, eu posso pagar um valor menor de juros, concorda? Então, um exemplo, uma debênture sem garantia, eu pago 6% de juros. Uma debênture com garantia real, eu pago 4,5% de juros por ano. Deu para perceber? Então,
A debênture não é uma dívida, né? Na emissão da dívida, né, ou da debênture, eu atrelo a essa dívida ou a essas debêntures algum tipo de garantia. É essa a classificação. A primeira garantia, né, é a garantia real. Você já sabe o que é. O que é uma garantia real? É quando um bem está atrelado àquela emissão de debêntures. Então, eu forneço um imóvel, por exemplo. Então, uma debênture com garantia real. Qual é a garantia real? O imóvel. Ok? Simples assim. Debênture garantia real é aquela debênture que na emissão, né, tem uma garantia. Por que eu faço isso? Porque eu quero pagar menos juros, porque eu quero dar mais garantia, né, ou menos riscos para os investidores. Eu não tenho condições de fazer essa debênture, eu vou emitir outra, né? Não tem jeito. Se eu vou conseguir ou não investidores é outra discussão. A lei fala em debênture com garantia flutuante. O que é debênture de garantia flutuante? Debênture de garantia flutuante é aquela que todo o ativo da companhia responde pelo pagamento da dívida. Ou seja, diferente da garantia real, em que o que responde pelo pagamento daquela emissão de dívida é um bem específico, na garantia flutuante é todo o patrimônio genericamente falando, tá? Aí você poderia pensar, mas é melhor eu ter todo o patrimônio que um só. Não. Sabe por que não é melhor eu ter todo o patrimônio que um só? Porque se a empresa vir a falir e essas garantias precisarem ser executadas, né, na ordem de pagamento do processo de falência, o credor que tem um privilégio real recebe primeiro que um credor que tem um privilégio flutuante, né, ou o privilégio geral que a lei diz, tá? Então vamos lá. Eu sou a MX, emiti dois tipos de debênture, uma com garantia real e uma com garantia flutuante. Eu fali, certo? A empresa fechou. O que vai acontecer no processo de falência? Vai vender todos os bens que eu tenho, né, para pagar todas as minhas dívidas. Existe um rol, né, um quadro chamado quadro geral de credores, ou seja, como é que eu vou pagar os credores? Por quê? Porque se eu falir, significa dizer que eu tenho, né, um passivo maior do que o meu ativo. Os bens que eu ainda tenho são menores, né, do que as dívidas que eu tenho. Porque se fosse o contrário, se eu tivesse mais bens que dívida, eu mesmo vendia um ou outro e pagava as dívidas e resolvia o problema. Não tem como fazer isso, por quê? Porque minha dívida é muito maior do que meu ativo, certo? Então, eu fali. O que o administrador judicial vai fazer? Ele vai liquidar o meu ativo, ou seja, pegar todo o dinheiro, vender, pegar todos os bens e vender, colocar numa conta judicial, e vai organizar o meu passivo. Como é que ele organiza o meu passivo? Numa ordem, né, trazida pela lei chamada de quadro geral de credores. Esse quadro está assim, né? Primeiro, os trabalhistas de credores com direito de decorrentes de indenização acidentária. Segundo, né, os bancos. E terceiro, né, perdão, segundo os impostos, deixa eu confirmar aqui, né? Artigo lei confirmar para não falar besteira para você. Lei 11.101 de 2005, artigo 83. Com certeza, o primeiro é os trabalhistas. Salvo engano, o segundo são os impostos. Aqui. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. Estou colocando. Então, essa classificação, né, de garantia da debênture, ela sai da onde? Ela sai da ordem de pagamento dos débitos de uma empresa que venha a falir, certo? Então, segundo o artigo 83, né, da lei 11.100 de 2005, o primeiro que vai receber em um processo de falência é os trabalhistas. Lembrava, tá aí, né? Créditos derivados da relação de trabalho limitados a 150 salários mínimos e os créditos decorrentes de acidente de trabalho. Você vai estudar isso de novo em falência, não se preocupe. 2. Os créditos derivados de garantia real até o limite do ativo. Ou seja, naquele meu exemplo que você comprou uma debênture de garantia real, pagou os trabalhistas, você é o segundo a receber. Em outras palavras, o seu direito é muito melhor do que o direito de uma outra debênture que não é garantia real, concorda comigo? Que vai receber depois. Aí, segundo o artigo 83, aí depois vão pagar os tributários, né? Olha só. E depois vou pagar os créditos com garantia especial e depois vou pagar os créditos com garantia geral. Então, o segundo tipo de debênture, né, que está lá no artigo, né, 58, que a gente falou para você, é os créditos com garantia flutuante. O flutuante é a mesma coisa que garantia geral, ou seja, é o quarto, né, melhor, o quinto na ordem de pagamento, né,
da empresa caso a empresa venha a falir. Ah, professor, então por que eu compro uma debênture com garantia, né, flutuante, né, geral, e não compro uma debênture com garantia hipotecária, né, ou real? É, na verdade, é uma questão de risco-retorno. Tá bom, ó, eu tô com duas debêntures aqui. Uma paga 2, outra paga 3. Uma paga 4,5, outra paga 6. Qual que você quer, né? Se você está disposto a assumir mais risco, você vai ter mais remuneração. Se você está disposto a assumir menos risco, você vai ter uma menor remuneração, ok? Os fundos, por exemplo, eles compram de tudo, né? Por quê? Porque eles diluem o risco. Então, aí é uma questão do critério. Mesmo, às vezes, mesmo a debênture, né, com garantia, né, real é boa, porque não significa sempre que a empresa vai fechar. Né? Às vezes a empresa não tem um bem disponível para poder dar, porque os bens já estão vinculados a outra operação. Não significa dizer que ela esteja prejuízo, né, que ela esteja tendo prejuízo e não vai pagar, tá? Não sei se deu para você entender, né? São coisas diferentes. Tem muita empresa que trabalha, que a gente diz alavancada, ou seja, endividada, mas mesmo assim ela tem resultados positivos e mesmo assim ela tem condições de conseguir pagar as suas dívidas. Porque tem algumas empresas que demandam muito investimento, né? O custo de produção é muito alto. Imagina uma mineradora, né? O quanto ela tem que investir, né, numa indústria, na mineração, para depois vender, para depois ter o seu resultado. O investimento é muito maciço, é muito pesado. Então ela se endivida muito e, consequentemente, né, ela pode emitir esses títulos, tá? Esses documentos. Então, para a gente finalizar aqui, a debênture pode ser com garantia real, com garantia flutuante, que é a geral que a gente viu. A sem garantia é a que a lei chama de debênture quirografária. Por quê? Porque naquele rol do artigo 83 é o último dos credores a receber daqueles que têm garantia. Então, se a gente voltar lá para o 83, né, depois do privilégio especial veio o privilégio geral e veio o sem privilégio. O sem privilégio é chamado quirografário. Quirografário vem do latim sem privilégio, certo? Credor quirografário é aquele que não tem privilégio. Ou seja, dos credores, ele é o último a receber, tá? Tecnicamente, ainda tem mais gente que vai receber depois dele, mas não são credores, são os próprios sócios, né, da empresa, são os créditos subordinados, tá? Então, o último do último do último, né, é os créditos subordinados. Os créditos subordinados, né, vão ser aquele que realmente só vai receber depois que pagar todo mundo. Tá lá no inciso, né, 8º. Se uma debênture for subordinada, obviamente, ela vai estar nessa ordem de pagamento quando, né, de um eventual não pagamento e quando de uma eventual falência. Então, só para vocês entenderem o racional, né, eu sou empresa e quero pegar um empréstimo. Ao invés de pegar num banco, eu mesmo vou criar meu empréstimo. Eu vou dizer a data, o prazo, né, os juros e as garantias que eu vou dar, certo? Dentre as garantias que eu vou dar, a lei permite que eu dê uma garantia real vinculada a um bem, a lei permite que eu dê uma garantia flutuante, ou seja, né, o credor vai ter um privilégio de receber, né, numa ordem lá preferencial, ou pode ser sem privilégio nenhum, ou pode ser o último dos últimos, chamado subordinado. O subordinado é o último a receber, tá? É uma nomenclatura, né, uma espécie criada pela lei para que o emitente da debênture possa variar, né, os tipos de debênture e, consequentemente, atingir todo o público que ele quer. Nem sempre, pessoal, eu vou ter um investidor que quer uma debênture com garantia real. Por quê? Porque essa debênture paga poucos juros, concorda comigo? Às vezes o investidor quer uma debênture mais arriscada, porque ele quer aumentar o resultado da sua empresa, do seu fundo, por exemplo. Imagina que você é um gestor de um fundo. Você tem que dar um resultado para os seus cotistas, não é isso? Você pega dinheiro de todo mundo para fazer investimentos. É um investor de um fundo multimercado. E aí você quer dar uma média de sei lá, 5% ao ano de retorno. Para você ter uma média de 5% ao ano, você não pode só comprar papéis que pagam 2, pagam 3. Você nunca vai ter essa média de 5%. E aí você também não vai comprar papéis que pagam 8 ou 9, por quê? Porque esses papéis são mais arriscados, podem quebrar e você perder dinheiro dos cotistas. Então o que você faz? Você faz uma média. Então você compra papéis menos arriscados, né, de 2 ou 3, você compra papéis que pagam 5 e papéis que pagam 8. Porque na média você fica com um resultado que você entende que é bom e você dilui o risco. Né? Se der merda, né, provavelmente vai dar merda em algumas empresas só. E as menos arriscadas não vão dar esse problema. Então, não sei se eu consegui passar para você o panorama, né,
e o porquê que as debêntures têm essas variáveis, né? Para nível de prova, né, o que cai, né? Quais são as espécies de debênture? Ativa letra A, debênture com garantia real, letra B, garantia, né? Debênture flutuante, letra C, debênture quilografária, né? Aí o cara coloca lá uma debênture que não existe no meio, né? É aquela decoreba toda que você já sabe, né? Como eu já disse várias vezes, né? Faça esses exercícios para a gente